Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula da disciplina Novas Tecnologias no Ensino Superior. Serão 2 aulas, junto com essas 2 aulas também vocês receberão o material da disciplina e a avaliação. É importante frisar logo no início que o objetivo dessa disciplina é o aluno entender, o aluno compreender qual o papel das novas tecnologias no ensino superior, mais especificamente na prática docente. Claro que esse papel ele é institucional, ele é um papel que vai desde a oferta do ensino superior, das múltiplas formas de ofertas do ensino superior, até a prática docente. Claro, como nós estamos numa pós-graduação de docência do ensino superior, que o objetivo é nós formarmos professores para atuarem no ensino superior. Além de nós observarmos essa prática institucional, é interessante também observarmos como o professor pode ou deveria utilizar essas novas tecnologias. Tudo bem? Então vamos lá. Onde você está no quesito tecnologias educacionais ou simplesmente a tecnologia aplicada à educação? Qual desses sentimentos mais combina com o seu? Primeiro, expectativa pela chegada de novos recursos, empolgação com as possibilidades que se abrem, temor de que eles tomem seu lugar, desconfiança quanto ao potencial prometido, ou quem sabe uma sensação de impotência por não saber utilizá-los ou por conhecê-los menos do que os próprios alunos. Às vezes, por nós sermos migrantes digitais, nós termos nascido no mundo analógico e com o tempo nós fomos, de certa forma, migrando para esse mundo digital, nós temos mais dificuldades com novas tecnologias, muitas vezes, do que os nossos alunos que são nativos nesse mundo digital. Quando usar a tecnologia em sala de aula, como utilizar esses novos recursos? Então, essas perguntas que eu estou fazendo aqui no início, elas servem de base para uma reflexão, para eu identificar em que estágio eu estou quando eu falo de novas tecnologias ou simplesmente tecnologia da educação. Por que eu faço essas perguntas? Porque nós estamos saindo agora, 2020, 2021 e até 2022 também, estamos saindo de um modo de educação que pegou a todos nós de surpresa, que foi o ensino remoto, né? E que o ensino superior no Brasil, principalmente o público, sofreu uma defasagem muito grande, porque no ensino superior nós demoramos a aderir ao ensino remoto, ensino superior público, e quando aderimos, nós aderimos ainda com os olhos voltados para o ensino presencial, para a educação presencial, e isso trouxe alguns prejuízos à aprendizagem. Por conta disso, essa disciplina ganhou uma importância muito grande com relação a como eu posso fazer o uso dessas novas tecnologias sem ter o meu trabalho, sem ter o meu papel substituído por elas. Eu posso fazer o uso da tecnologia. Tecnologia educacional, o novo perfil do professor. Precisa estar sempre atualizado, precisa se inserir no mundo digital para ter acesso ao maior número de informações para transformar em conhecimento, precisa saber utilizar recursos tecnológicos, computador, data show, software, animações e etc. Precisa admitir que não tem todas as respostas, porque o mundo está em constantes transformações, os alunos descobrem bem mais novidades que o professor, isso é fato. Parceiro do estudante contribuindo para a sua formação integral. A autoridade continua com o professor mesmo, mas sem autoritarismo, né? O que significa isso? O aluno saber mais do que eu em determinada tecnologia,
que eu possa estar usando, não significa dizer que a minha autoridade foi perdida. Não. A minha autoridade, ela é, primeiro, por uma questão hierárquica, segundo, é uma autoridade conceitual, é uma autoridade do conhecimento. Então, por uma ou outra razão, por algum uso de tecnologia que eu possa pedir auxílio a um aluno, não significa dizer que eu estou perdendo autoridade com ele, jamais. Se eu assim achar, eu estou confundindo o conceito de autoridade com autoritarismo. Tecnologias e educação, um pouco de história, só para a gente situar como isso tudo aconteceu. No campo educativo, a história da tecnologia se desenvolveu nos Estados Unidos a partir da década de 40. A tecnologia foi utilizada visando formar especialistas militares durante a Segunda Guerra Mundial e, para alcançar tal objetivo, foram desenvolvidos cursos com auxílio de ferramentas audiovisuais. Como matéria no currículo escolar, a tecnologia educacional surgiu nos estudos de educação, o audiovisual da Universidade de Indiana em 1946, logo o término da Segunda Guerra Mundial. O uso dos meios audiovisuais com intuito formativo constituiu o primeiro campo específico da tecnologia educativa e desde então tem sido uma área permanente de investigações. Então, o nascimento desse uso tecnológico para o ensino, ele nasceu primeiro com uma instrução militar, uma instrução dos Estados Unidos, utilizando esses especialistas, formar especialistas na Segunda Guerra Mundial, e como contribuição, a escola, assim como já herdou várias contribuições de vários setores, psicologia, engenharia, tecnologia, herdou também esse conhecimento e trouxe para o seu interior, para o interior universitário, o interior educacional, essa tecnologia com o intuito de oferecer mais uma forma de aprendizagem. As novas tecnologias educacionais. A gente sempre que pensar em tecnologia, nós precisamos pensar em algo muito que está além de um aparato tecnológico, de um aparato que hoje nós conhecemos como digital. Não, tecnologia é todo o estudo de técnicas, o estudo de meios, né, junto com as metodologias, esse estudo de ferramentas para que eu chegue a um determinado objetivo traçado anteriormente. Então, eu traço um objetivo, eu uso os meios, eu uso as ferramentas disponíveis para eu atingir aquele objetivo. E aí eu posso usar um quadro com giz, com pincel, eu posso usar um data show, posso usar uma televisão, eu posso usar uma lousa digital, eu posso usar, como foi usado muito agora, a internet, o smartphone, o tablet, o computador. Tudo isso faz parte dessas tecnologias educacionais. E essas novas tecnologias educacionais, elas se apresentam hoje como algo que não vem substituir o professor, mas que muitas vezes algumas pessoas confundem isso e são veementemente contra. Então, se eu uso uma tecnologia que vai diminuir a atividade do professor, significa dizer que eu estou substituindo. Não. O professor ele prepara o conteúdo, o professor prepara a tecnologia, adequa a tecnologia e faz o uso dela. Nós não podemos imaginar o contrário, a tecnologia fazendo uso do professor. O professor ele prepara tudo isso com o objetivo e faz o uso dessa tecnologia. Então, essa tecnologia vem auxiliar o professor no seu trabalho e não o contrário. O que é tecnologia educacional, então? Recursos tecnológicos para fins pedagógicos. Seu objetivo é trazer para a educação, seja dentro ou fora de sala de aula, práticas inovadoras que facilitem e potencializem o processo de ensino-aprendizagem. O foco principal está sobre as práticas que o seu uso possibilita. Ter bem definida a finalidade do uso da tecnologia em sala de aula é mais importante
que os meios e recursos tecnológicos serão empregados para tal prática. Eu ter a finalidade, ter o objetivo bem traçado e usar aquilo para atingir aquele objetivo é muito mais importante do que o manuseio daquela tecnologia ou a própria tecnologia. Definir quais são os recursos e ferramentas mais adequados para a realidade de seus alunos e também a forma mais relevante de os utilizar em suas práticas pedagógicas. Com que objetivo o profissional da educação deveria inserir as tecnologias no dia a dia de sua escola, de sua instituição escolar de ensino? Então, o objetivo, o fundamental é sempre eu olhar as novas tecnologias como mais uma ferramenta que eu possa fazer uso. Não porque está na moda, não porque é bonita, é interessante, chama a atenção, não. Se ela cumpre o objetivo traçado por mim, ao olhar para aquela disciplina, ao olhar para aquela turma, ela é bem-vinda. Se ela não cumpre o objetivo, ela vem atrapalhar o trabalho do professor, ao invés de estar ajudando. Tecnologia educacional, por que usar? Amplia o acesso à informação, facilita a comunicação escola, aluno e família, trabalhando de uma maneira geral, depois a gente trabalha mais especificamente o ensino superior, automatiza o processo de gestão, estimula a troca de experiência, aproxima o diálogo entre professor e aluno, possibilita novas formas de interação, melhora o desempenho dos estudantes e ainda desperta maior interesse, auxilia na percepção, insere os jovens no debate social, trabalha a responsabilidade da utilização da internet e dos recursos digitais, contribui para democratizar o acesso ao ensino, oferece feedback imediato e constante a professores, alunos e responsáveis. Então, isso é a tecnologia educacional numa visão geral. Claro que para falar de ensino superior, como usar isso no ensino superior, eu preciso partir de uma tecnologia educacional que já está sendo utilizada na escola, principalmente básica, na educação básica, para eu ter essa visão mais aprofundada para o ensino superior. Permite traçar um plano de estudo adequado para cada aluno. A formação do docente universitário atual. Agora sim, eu vou fazer uso, eu vou adaptar essa tecnologia que foi ofertada a princípio para a educação básica, essa tecnologia agora, como eu posso fazer uso dela adaptando para o ensino superior. Então, a gente tem que sempre observar que não existe uma didática do ensino superior, não existe uma docência do ensino superior, existe a docência, existe a didática, que ela foi adaptada ao ensino superior, assim como ela foi adaptada à educação infantil. Não existe uma tecnologia do ensino superior, existe uma tecnologia que foi adaptada ao ensino superior. A formação inicial de docentes, e essa adaptação ela é baseada nessa formação de docentes, por isso que eu trouxe aqui antes. A formação inicial de docentes requer um cuidado especial com a formação continuada desse profissional, provocando um olhar crítico e criativo, considerando-se a atual situação das reformas educacionais implementadas em todos os níveis da educação brasileira. A formação continuada de docentes dá-se costumeiramente com o educador voltando à universidade para ampliar seus conhecimentos e seu desenvolvimento profissional, ou ainda através de participações deste educador em cursos, simpósios, congressos, programas de atualização, aperfeiçoamento e na pós-graduação de lato e estrito sensu. O novo profissional da educação universitária deve ser alguém criativo, competente e comprometido com o advento das novas tecnologias. Outro sim, o novo profissional precisa interagir em meio à sociedade do conhecimento. Então, essa parte é mais importante. A formação do professor se dá na universidade e muitas vezes essa formação continuada, ele volta à universidade para trabalhar. Essa formação continuada. Quando isso não acontece, presencialmente, isso acontece através de uma educação, que nós vamos falar daqui a pouco, à distância. Então, aí onde entra as novas tecnologias também. E esse profissional, ele precisa fazer uso dessas novas tecnologias, tanto para se formar,
fazer essa formação continuada, como para exercer a sua profissão, já que ele está diante de uma sociedade do conhecimento, de uma sociedade que está a todo momento em contato com novas informações através das novas tecnologias. Então, se eu uso essas novas tecnologias no meu dia a dia para acessar o conhecimento, e o professor não faz uso dessas novas tecnologias em sala de aula, é como se eu estivesse falando uma outra língua que não a do aluno. Então, há 20 anos, nós tínhamos poucas tecnologias do ponto de vista digital à disposição do professor e também da população. Nos últimos 10, 15 anos, nós tivemos uma revolução digital no mundo, e essa revolução, ela obrigou a educação a traçar novos caminhos, a estabelecer novos olhares, e principalmente ao professor, a olhar a sua metodologia, a sua didática de uma forma diferente, de uma forma mais digital. Não significa dizer, repito aqui, que ele está sendo substituído pelo mundo digital. Não. Esse professor precisa se apropriar desse mundo para fazer um bom uso dele. As novas tecnologias da informação e comunicação, essas novas tecnologias, elas fazem parte do dia a dia das pessoas. Nós nos comunicamos, nós nos informamos através dessas tecnologias, e elas precisam estar dentro da universidade principalmente, para quando eu chegar lá, eu continuar usando essas novas tecnologias que já fazem parte do meu dia a dia para pesquisa, extensão e ensino. No contexto da revolução informacional ou revolução telemática, terceira revolução industrial, surgem as novas tecnologias de informação e comunicação, as NTICs. As tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da revolução informacional, revolução telemática ou revolução industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 1970. São consideradas NTICs, entre outras, internet, computadores, recursos multimídia, plataforma de ensino e aprendizagem, redes sociais, fóruns, relins, podcasts e outras. Todas essas tecnologias, todas essas ferramentas são consideradas novas tecnologias de informação e comunicação. Servem para que eu me informe, servem para que eu me comunique, servem para a sociedade estabelecer parâmetros de comunicação, serve para a sociedade estabelecer parâmetros de informação, e através dessas informações eu posso construir conhecimento, e através da comunicação eu possa disseminar, eu possa multiplicar essas informações e novos conhecimentos. De modo geral, essas novas tecnologias estão associadas ao mundo interativo, levando a educação cada dia mais a uma nova dimensão, fazendo crescer ambientes em que se desenvolvam. O sistema EAD, falei que eu ia falar daqui a pouco, o sistema EAD é considerado a maior contribuição institucional até agora dessas novas tecnologias. Então, o mundo inteiro estudou durante a pandemia através do sistema EAD. O sistema EAD, que foi tão criticado por todos nós que fazemos a educação, como um sistema frágil, como um sistema que não consegue atingir os objetivos. Ele, se não fosse o sistema EAD, se não fossem as novas tecnologias de comunicação e de informação e comunicação que criaram a educação à distância, nós teríamos muito mais prejuízos do que nós tivemos durante a pandemia. Então, o sistema de educação à distância ganha espaço cada vez mais amplo no meio educacional devido ao impulso que recebeu com a chegada da informática e da internet, tornando-se acessível para a solução de problemas relacionados tanto com a formação inicial quanto a formação continuada de profissionais de diversas áreas e setores da sociedade, entre eles a educação. Então, esse sistema
ele traz ao aluno a autonomia, a flexibilização do tempo e do espaço. Explique melhor, professor. O sistema EAD, você está assistindo essa aula agora. Se você quiser parar essa aula agora, para ir ao supermercado, para ir visitar sua mãe, para lavar uma louça, para fazer qualquer coisa, para limpar uma casa, para cuidar do filho, qualquer coisa que você quiser, você para a aula, vai fazer, depois volta e assiste. É uma flexibilização do seu horário, é uma flexibilização do seu espaço. Você não está na sala de aula assistindo essa aula, você está em casa assistindo uma aula à distância, gravada, que você pode parar a hora que você quiser, tá bom? E continuar depois, voltar. Não entendi bem o que ele falou nessa hora aqui, eu vou voltar. Me lembro que assim que a gente começou a gravar essas aulas, dependia muito assim do aparelho, do celular, e às vezes se a internet não tivesse boa, ficava picotado, e alguns alunos ligavam para mim, entravam em contato pelo e-mail, ligavam do interior do Maranhão e diziam: professor, teve uma parte lá que eu não entendi bem, eu queria que o senhor explicasse. Eu tinha que ir lá nos comentários do vídeo e colocar. Então, assim, existe uma interatividade, existe uma interação, mas ela não é a mesma que existe em sala de aula, mas ela ainda existe porque durante a aula você não pode comentar, é claro, mas ao final do vídeo, se vocês quiserem comentar lá embaixo, eu posso ainda fazer o comentário e uma retificação, alguma coisa do tipo. Na formação continuada, a EAD é de suma importância, tendo em vista que o paradigma da sociedade do conhecimento e da tecnologia requer pessoas com uma nova postura acerca do processo de aprendizagem. A era tecnológica produz um efeito crescente de desenvolvimento mundial. O aumento das tecnologias da comunicação e da informação incentiva a mudança de comportamento dos indivíduos na sociedade contemporânea, contexto em que o processo de globalização contribuiu efetivamente para essa mudança cultural, de modo que o conhecimento tornou-se essencial na sociedade da informação. Então, nós estamos na sociedade da informação, que é a mesma sociedade do conhecimento. As pessoas têm o conhecimento na palma da mão. O conhecimento nunca esteve tão próximo das pessoas como agora. Só que, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos pessoas tão acomodadas na busca do conhecimento. Parece que o conhecimento se apresentou de tal forma, o conhecimento se expandiu, o conhecimento se desnudou de tal forma que perdeu-se o interesse por ele. Vou explicar melhor. E eu estou falando desde o conhecimento mais profundo até uma informação básica, que alguns nem consideram conhecimento. Mas, por exemplo, o significado de uma palavra, antigamente, quando eu digo antigamente, 10, 15 anos atrás, você estava aqui na dúvida, você tinha que ir atrás de um dicionário físico e olhar ali e procurar aquela palavra. Hoje o significado de uma palavra está na palma da tua mão, você pesquisa rapidinho, você pesquisa além do significado, você pode pesquisar a etimologia da palavra, a origem daquela palavra, né? De onde foi que ela surgiu, tem toda uma história por trás da palavra, você pode pesquisar aquela palavra em um determinado contexto, o que ela significa, a conotação daquela palavra. Então, é algo extraordinário, que é pouco utilizado, tendo em vista a sua facilidade, às vezes. Então, a educação à distância, ela trouxe a oportunidade de pessoas que moram muito distante da sede, de ter acesso à internet, e através da internet ter acesso à educação, através da educação, do ensino, ter acesso a conhecimento, que pode ser multiplicado através desse seu tempo flexível. Essas pessoas podem utilizar muito bem o tempo. Eu já repito aqui, você pode parar esse vídeo a hora que quiser, você pode acelerar, você pode colocar mais lento, você pode fazer o que você quiser com esse vídeo, essa aula, você pode rever várias vezes, e isso vai depender
do seu grau de entendimento, do seu interesse e etc. Educação na sociedade do conhecimento. O conhecimento é um processo dinâmico que acompanha a vida humana, sendo um guia para a ação. O conhecimento surge dos intercâmbios sociais manifestados através dos canais de comunicação. Vive-se, segundo Asman, em meio a uma sociedade em rede, na qual o conhecimento está voltado para a produção intelectual e os meios de informação e de comunicação facilitam a produção de novos conhecimentos, sendo, portanto, recursos fundamentais para a sobrevivência humana em todos os seus segmentos. É necessário que o professor propicie aos alunos situações em que possam interagir, introduzir novas informações e criando diversos tipos de situações problemáticas para que avancem no raciocínio e na compreensão. Novas tecnologias e a pedagogia. É importante a gente entender que os autores que falam sobre didática, como Lucchesi, Libânio, os autores que falam sobre didática, as tecnologias da educação precisam passar por um crivo desses autores. Esses autores, eu trouxe aqui o Libânio, eles precisam olhar para essas novas tecnologias e dizer, olha, elas servem para isso, elas não servem para aquilo, porque são novas tecnologias se adequando ao mundo educacional, e não o mundo educacional se adequando às novas tecnologias. Então, essas novas tecnologias sendo utilizadas nesse mundo que já existe. Pedagogicamente, as novas tecnologias, segundo o Libânio, de comunicação e informação, podem se expressar sob 3 formas: como conteúdo escolar, integrante das várias disciplinas do currículo, portanto, portadoras de informação, ideias, emoções e valores; como competências e atitudes profissionais; como meios tecnológicos de informação, de comunicação humana, visuais, cênicos, verbais, sonoros, audiovisuais, dirigidos para o ensinar a pensar, ensinar a aprender. Então, é importante que nós observemos que as tecnologias educacionais, essas tecnologias da informação e da comunicação, o objetivo delas, primeiramente, é ajudar na formação do ser aprendente, daquele que está aprendendo. Mas nessa formação, nessa interação, ela também forma o professor. Ela também desenvolve no professor uma capacidade de comunicação e de interação com o aluno que vai resultar em uma formação do aprendente e uma formação daquele que ensina também. Essas novas tecnologias têm efeitos didáticos como desenvolvimento do pensamento autônomo, estratégias cognitivas, autonomia para organizar e dirigir seu próprio processo de aprendizagem, que é essa flexibilização, essa autonomia. O professor, através das novas tecnologias, gera um processo inovador na sala de aula, onde a navegação nas redes telemáticas geram novas possibilidades de ensino e aprendizagem. Então, é o professor deixar que o aluno expanda o seu conhecimento através das novas tecnologias, e não o professor achar que as novas tecnologias, elas estão aí para distrair. As novas tecnologias, as Big Techs nós chamamos, o objetivo delas é distrair e vender. Mas a escola precisa fazer o uso didático-pedagógico dessas novas tecnologias. Elas estão aí para distrair e vender, mas nós precisamos fazer um uso de expansão do conhecimento, da comunicação e principalmente da formação acadêmica, tá bom? Nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós veremos as possibilidades das tecnologias digitais na informação no ensino superior, as principais tendências e as barreiras e desafios. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.